Bom dia, como vão, alunos? Tudo bem? A nossa aula de hoje, a tia vai contar mais uma história para vocês. E a nossa história de hoje é sobre um pastor de ovelhas. Quem já será que ouviu falar nessa história? E o nome desse pastor era Davi. Ele pastoreava as ovelhinhas do seu pai. Por sinal, ele cuidava muito bem das ovelhinhas do seu pai. Se alguma se machucasse, ele cuidava. Ele dava comida, ele dava água. Se aparecesse, ele protegia. Se aparecesse um urso feroz, ele matava. Uma vez apareceu um leão e Davi também matou o leão. Ele era jovem, pequenininho, mas ele era corajoso e defendia as ovelhinhas do seu pai. E hoje nós vamos ver muito mais coisas sobre a vida desse pastorzinho. Vou só começar com uma musiquinha que nos vai lembrar melhor dessa história. Era uma vez um pastorzinho que se chamava Davi. Ele era tão pequenininho, mas orava a Deus, cheio de ousadia e muita fé no Senhor. Aqui as ovelhinhas. Tá aqui o Davizinho. E um dia o profeta Samuel começa com a letra S. A gente viu que Davi começa com a letra D. A palavra Davi começa com a letra D. Tem a letra D, tem a letra A, tem a letra V e tem a letra I. D mais A fica dá. E V com I fica vi. E junto forma a palavra Davi. A palavra Davi tem quantas letras? 1, 2, 3, 4 letras. E quantas vezes eu abro a boca para dizer a palavra Davi? Davi. 2 vezes, né? Então, é uma palavra de sílaba, né? Mas eu estava falando que um dia Deus resolveu escolher Davi, aquele simples pastorzinho de ovelhas. E ele usou o profeta Samuel. O profeta Samuel, que começa com a letra S, certo? O profeta Samuel foi até a casa de Davi. O nome do pai de Davi se chamava Jessé. Um dia Deus chamou Samuel para lhe mostrar qual seria o rei que deveria ficar no lugar de Saul. Ele mandou Samuel ir à casa de um respeitável senhor chamado Jessé, que tinha 8 filhos. Um deles deveria ser o novo rei de Israel. Ao chegar à casa de Jessé, Samuel foi apresentado aos seus 7 filhos, mas nenhum deles havia sido escolhido por Deus para ser o novo rei de Israel. E o profeta Samuel perguntou: "Você não tem mais filhos, Jessé?" Aí Jessé disse assim: "Tenho." Respondeu, porque eu acho que nem Jessé dava muito valor a Davi, nem muito crédito. Mas ele é muito novo. Ele está cuidando ali das ovelhas no pasto. Então Samuel disse: "Mande chamá-lo."
E quando Samuel viu a Davi, Deus lhe disse: levante-se, Samuel, porque este será o novo rei de Israel. Está aqui Deus falando com o profeta Samuel, mandando ele à casa de Jessé. E está aqui ele vendo os irmãos, né, de Davi. E depois pediu para que o pai de Davi chamasse Davi, né? Já tinha visto os 7, nenhum dos 7 Deus tinha falado que era. Quando Davi apareceu, Deus disse que seria Davi, aquele pequenininho, o mais novinho, né? Porque Deus, ele não olha a aparência, Deus vê o coração, não é verdade? Os irmãos de Davi eram muito mais bonitos, mas Deus, ele quis Davi. Quando Deus escolhe, é assim, certo? Não importa a aparência, importa o coração, porque Deus vê o nosso interior. E como eu disse para vocês, Davi era um menino pastor de ovelhas, né? Ele cuidava das ovelhas de seu pai. Um dia, quando Davi cuidava das ovelhas de seu pai, um enorme urso, como eu falei, um enorme urso apareceu de surpresa e agarrou um dos animalzinhos, certo? Do rebanho, um dos animaizinhos do rebanho. E quando ele viu o que estava acontecendo, em vez de fugir, ele correu atrás do urso e o matou, livrando a sua ovelhinha. Davi era um jovem de muita coragem. De outra vez, quando os irmãos de Davi estavam no campo de batalha, seu pai pediu que ele fosse levar-lhe comida. Davi, meu filho, vai levar comida para os seus irmãos que estão no campo de batalha. E ao chegar ao campo, Davi ouviu um alvoroço. Eram uns gritos desafiadores de um soldado inimigo. Aquele era o maior soldado que Davi já tinha visto em toda a sua vida, porque ele era muito grande. Ele, na verdade, ele era um gigante. E quando Davi chegou no campo de concentração, que estava lá aquele soldadão grandão desafiando o exército de Israel. E ele dizia assim: mandem alguém para lutar comigo! Mandem alguém para lutar comigo! Gritava o gigantão, o nome dele era Golias. Golias começa com G, certo? G-O faz Gó. Depois vem o L, L-I faz Li. Goli, A-S faz As. Golias. E aquele, até o nome dele é grande. E aquele gigantão, Golias, L-I-A-S-A-S, estava desafiando o exército de Israel. E ele disse assim: olha, se eu vencer, vocês vão ser nosso servo. Mas se o soldado de vocês ou vocês me derrotarem, nós seremos servos de Israel, disse aquele gigante filisteu. Que medo, crianças. Saul e seus soldados tremiam. Ninguém tinha coragem de lutar contra um gigantão daqueles. Mas Davi chegou
Justamente nessa hora que o gigantão estava desafiando o exército de Israel. Ele ouviu Golias ofender os soldados de Saul e viu que ninguém fazia nada. Quem tinha coragem? Então decidiu ele mesmo lutar com o gigante. Ele sabia que Deus cuidaria dele, como cuidou quando livrou a ovelha do seu pai das garras daquele urso e daquele leão. Davi pediu permissão ao rei Saul e depois foi até o riacho, de onde ele pegou 5 pedrinhas. 5. E quando Golias viu aquele garoto querendo lutar com ele, ele ficou ofendido. Com uma risada debochada, ho, 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 gritou: "Você pensa que eu sou um cachorro para vir a mim com paus e pedras?" E Davi disse para ele: "Você vem a mim com espada e com lança e escudo. Eu, porém, vou contra você em nome do Senhor nosso Deus", respondeu Davi. E Golias ficou furioso. Deixou seu exército para trás e correu em direção a Davi para acabar com ele. Davi então colocou uma pedrinha na funda e girou e atirou para acabar com a vida dele. Então colocou outra pedrinha na funda na direção do Golias e girou e até que aquela pedrinha, na testa do gigante cravou e o gigante filisteu sobre a terra tombou. Tem uma música que fala: "Só o Davizinho que podia vencer uma luta assim. Só o Davizinho que podia, pois tinha Deus em si. Só o Davizinho que podia a luta ele vencer. Sim, só ele que podia com o gigante filisteu. Embora um menino pequenininho já tinha derrotado um leão, pois ele sabe, matou um urso com sua forte mão. Então ele girou, deixou bem pesado para o gigante ele avançar com a pedra na mão. E girou, e o gigante foi ao chão." Que tombo, crianças! Davi cortou a cabeça do gigante e levou para o rei Saul, para mostrar que ele estava com Deus de Israel e ninguém poderia se levantar contra o povo de Deus. Que tombo Golias levou! Não esperava que Davi fosse tão ágil. Ele não sabia que a força de um menino que confiava em Deus era muito maior que a de um enorme gigante cheio de músculos. Depois disso, os soldados perseguiram os filisteus e venceram a batalha. Tá aqui, olha. Davi foi o nosso nome, a palavra-chave de hoje. D maiúsculo, D minúsculo, bastão e de imprensa. Cursivo, D maiúsculo, D minúsculo. A família do D, da D de Dodu. E o nome Golias tem o G maiúsculo, G minúsculo, bastão e de imprensa, e o cursivo, G maiúsculo, G minúsculo. E a família do G, Gá, Gó, Gu. O G com E fica com som diferente, fica com som de J, fica Gé. E o G com I fica Gi, certo? E ainda tem a família do L, né? De Li, né? Lá, Lé, Li, Ló, Lu. E as, es, is, os e us. O A junto do S fica as. O E junto do S fica es. O I junto do S fica is, de Israel. O O junto do S fica os. E o U junto do S fica os.
Até a próxima aula, que a gente vai continuar com a história de Davi, que ele vai se tornar, crianças. Tchan, 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 tchan. Vai chegar o tempo que ele vai se tornar o novo rei de Israel. E vocês não podem perder essa história. Mas foi no tempo de Deus. Até a próxima aula.